Sou o Dr. Rafa Manzini, cirurgião plástico aqui de São Paulo. Estou aqui hoje com a Anne. Muito obrigado, Anne, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. A Anne é super querida, está há muitos anos conosco, né? Foi crescendo aqui dentro da clínica. Hoje é concierge comercial, né? Então tá desde a jornada toda das pacientes aí em contato íntimo com ela. E Anne, eu queria puxar um detalhe. Como você faz muitas consultas, as pré-consultas, antes da paciente vir para a primeira consulta, elas acabam se abrindo bastante. Você já foi paciente, então tem esse lado de paciente para paciente, de mãe para mãe, né? De impacto pós-gestacional. E a gente escuta com frequência, indo para esse lado de autoestima, de impacto da autoestima do pós-gestacional, a gente escuta com frequência e começa a perceber o quanto que realmente aquilo traz uma limitação, um incômodo. Hoje, por exemplo, eu vi uma paciente de pós-operatório, a gente fez a cirurgia dela no segundo semestre do ano passado. Doutor, eu passei o fim de ano agora, eu coloquei a primeira vez o biquíni em 17 anos, que eu fugia da praia. Então a gente às vezes escuta coisas do tipo, que nossa, o quanto que... E ela falou, você não acredita, que sensação de eu estar assim, super confortável na praia com meus filhos de biquíni, sabe? Situações do tipo, não só o incômodo funcional, às vezes de mama que cresceu e pesou muito, mas esse lado de impacto de autoestima, né, o grau do desconforto, às vezes não se reconhecer no espelho, a hora que, né, consegue, depois aquela enxurrada ali com os filhos pequenos, amamentação e tal, e foi passou aqueles 2, 3 anos, a hora que começa a se olhar novamente para o espelho e não se reconhecer mais. A gente escuta, né? E vê o quanto que impacta, o quanto que elas ficam felizes quando a programação se encaixa, a indicação se encaixa, o procedimento é bem sucedido, né? Isso motiva muito a gente, né? O espírito da clínica toda, né? Sim. E queria saber, o que você escuta desse lado de impacto de autoestima? O que às vezes acaba, né, tendo essa troca de experiência entre vocês? Sim. É super importante, eu acho, que essa pré-consulta, né, pra gente realmente entender os incômodos dessa paciente e, previamente a esse primeiro contato presencial, passar para o doutor. Então, às vezes, eu vejo que elas começam a falar algumas coisas para mim, bem pontuais, e elas chegam mais prontas para realmente passar, olha, doutor, realmente é isso que me incomoda, ou aquilo. Então, essa parte de autoestima, a gente vê como a maioria das nossas pacientes são mães, né? A gente vê o quanto impacta esse pós-gestacional. O que eu ouço muito delas é essa questão do biquíni, por exemplo, mas também, olha, uma grande maioria das pacientes me falam, olha, eu não consigo me enxergar no espelho. Então eu me vejo e, por exemplo, eu tenho um filho de 2, 3 aninhos e, assim, parece que foi um tsunami que passou na minha vida, porque como que mudou de 2, 3 anos tive toda essa alteração corporal, né? Então, como eu também sou mãe, paciente, né? E eu sentia quais eram esses incômodos, quando elas me falam, a gente consegue realmente destrinchar esse assunto, conversar bastante. Tem aquela empatia, né? Exato. Porque você realmente sabe o que ela está sentindo, né? Então, é super importante essa consulta. E o que eu vejo muito é questão mamária, por exemplo. Pacientes falam, olha, eu tô tentando voltar para academia, por exemplo. Tô tentando seguir uma dieta para melhorar essa questão do corpo. Porém, eu não consigo fazer uma esteira porque eu não consigo usar um top. Então, eu conversei com uma paciente esses tempos, que ela me falou assim, que ela sempre gostou muito de tênis. E aí ela falava assim, que antes ela sempre tava com um topzinho, né? E agora ela não consegue mais usar um top, porque ela sente a mama muito caída, então ela tem muita vergonha dessa parte. Ou pacientes, por exemplo, que quando chegam em algum local, alguém cede o lugar preferencial. Então, todo esse abaulamento, né, realmente é um incômodo muito grande ao vestir também. Então, a gente pensa às vezes que só na paciente despida, né, ou no biquíni que incomoda, mas essa é uma situação que a gente escuta com frequência. Né? A gente faz muitas cirurgias do abdômen pós-gestacional, as pacientes ainda ficarem com aquela fraqueza muscular, gordura visceral, diástase, e aí aquele volume, né, trazer essa situação tão desconfortável. É super desconfortável. A paciente receber, né, preferência numa fila, acharem que ela está gestante ainda. Sim. Porque aquele volume ficou ainda residual, né? Sim. E é algo que algumas pacientes já me falaram e já aconteceu comigo também. Sim. Então é super desconfortável que você fala, não tô grávida, tal, mas depois você fica o dia todo pensando, semanas. Então realmente mexe muito com o psicológico da gente, né? Não é só estético.
Às vezes as pessoas falam, ai, plástica, né, pra quê? Mas não é só uma questão estética. Às vezes tem pacientes que falam, nossa, eu não consigo lidar de uma forma que, assim, eu não consigo ficar nua na frente do meu marido. Então, eu não consigo ter relações com a luz acesa. De tanto que é esse incômodo, né? Então, é super importante a gente enxergar esse lado psicológico, emocional da paciente, para conseguir realmente fazer todo um planejamento. Sim. E questão de biquíni, que o doutor falou também, né? As pacientes falam super disso comigo. Não, Anny, eu quero vestir um biquíni. Porque eu pergunto, né, como que você se vê após esse procedimento? Realizando uma cirurgia com o Dr. Rafael, o que te deixaria feliz? Como que você gostaria de se ver no espelho? E muitas falam, olha, eu me olho no espelho, não consigo enxergar nada. Eu tenho vontade de chorar, de olhar aquela barriga, ou aquela barriga um pouco, né, um pouquinho mais caída, a mama muito caída, e o meu umbigo, ele já tá muito triste. Então, são vários pontos que realmente a paciente não se enxerga mais. Eu vejo que é uma coisa interessante porque dá a impressão que é algo muito que impacta muito, né? E de uma forma em curto prazo e traz essa questão. A paciente ela tá num outro foco ali com os filhos pequenos, é outra atenção. E quando ela para se olhar de novo, aquele impacto que foi meio em curto prazo, né? Em curto prazo, traz exato. um desconforto psicológico e de autoestima muito grande, né? Sim. E é muito comum a gente ver nesse processo de impacto, às vezes maior, às vezes menor, né? Tem pacientes que têm uma distensão muito grande. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que teve um filho de 4 quilos, paciente super delicada, jovem, formou muita estria e a pele não voltou, né? Muito comum os pacientes numa primeira gestação, o corpo voltar legal, na segunda o corpo já sentir mais, ficar diástase, ficar estria, ficar uma hérnia, a pele já está ali, de repente, próximo dos 40, né? E aí já não é o mesmo colágeno. Sim. E aí, o que é bem frequente, especialmente quem emenda uma gestação na outra, né? É a troca, essa composição corporal também alterar demais, né? Sim. Então somos impactos da gestação com essa modificação do estilo de vida, alimentação, exercício e tal, essa puxada de freio normal, né, para a atenção dos filhos. E a paciente tem uma troca ali na composição corporal, perde muita massa muscular, perde muito tônus muscular, ganha gordura localizada, ganha flacidez. Sim. E isso impacta mais ainda, né? É. Mais desconforto na autoestima. É, porque questão de 9 meses, né? Por exemplo, eu ganhei 19 quilos na minha primeira gestação. Então, eu voltei ao meu peso inicial, porém, já fica com aquela flacidez, né? E muitas vezes, com a amamentação, a gente consegue voltar ao peso, né? Sim. Foi o que aconteceu comigo. Voltei super rápido ao meu peso, mas não era a mesma coisa. O corpo, ele já tem aquela fraqueza, né? Aquela flacidez bem residual que realmente gera um incômodo muito grande. E às vezes, fala, poxa, já tô com 50 quilos. Às vezes eu engravidei com 54, voltei para os 50. Porém, mesmo eu super magrinha, aquela barriguinha ficava. E era pele, né? Então, realmente gera um impacto muito grande em 9 meses, né? Então... A qualidade da pele eu vejo que incomoda muito, né? Então as pacientes que às vezes ficam... De repente já tinha uma mama média para grande, um pouquinho de estria, às vezes... Ou estria, né, corporal do crescimento, mas por exemplo, uma mama que cresceu muito na amamentação. E aí a hora que volta, gera aquela flacidez. As pacientes, elas não reconhecem aquela pele, né? Aquele desconforto, aquela flacidezinha de pele que ficou, aquela pele mais estriada, né? Sim. A cesárea é muito comum ela ficar fundinha. Fundinha, ela. E mesmo que não tenha sobrado tanta pele, fica aquele degrauzinho que a paciente às vezes gostava de usar determinada roupa ou determinada... E aí aquilo já incomoda, aquele volume, aquele degrau. É impressionante como são... Contorno corporal, elas falam demais também, né? Falam muito, o glúteo ele cede um pouquinho, a paciente fica mais quadrada, perde muito do contorno. Eu acho que esse impacto psicológico é muito por isso, né? São pacientes jovens Sim. que estão num super auge e em curto prazo tem esse impacto hormonal, né? Mudança de estilo de vida. E você vê que até assim, como o nosso público são mães, a mãe fala assim, eu não consigo, e acaba que gera até um desconforto ao criar. Então a gente tá tipo, nossa, a gente ama mais que tudo o filho, porém ele gerou todo esse desconforto. Então você tá triste, por um lado, pela sua, né, que é sua autoestima, porém, às vezes a gente até se culpa, poxa, meu filho, como que gerou todos esses impactos, e aparentemente a gente se culpa de estar triste por estar assim, mas ama o fato de ter, né, gerado um filho. Então, a gente vê muito no pós-cirúrgico, as pacientes falam que são mães melhores. Então, porque a autoestima está melhor, a paciente está realmente conseguindo estar bem com a autoestima.
e com ela mesma, né? Sim, e sim. também super feliz pelo filho. Então, acabar unindo uma coisa a outra e até para você criar, você ser uma mãe mais feliz, mais ativa, conseguir realmente fazer atividade, cuidar da saúde, cuidar da casa, das crianças, toda a logística, estando feliz com o seu corpo. Isso daí é super importante, certeza. né? Teve uma paciente essa semana que comentou, né? Que falou, nossa, o meu filho melhorou muito depois da minha cirurgia, né? Comentou com a Carla, né? Meu filho que era super mais retraído, mais tímido, quer dizer, tá tão melhor. Eu falei, nossa, será que o quanto que... Mas e com certeza, né? A mãe é um pilar central. A mãe com uma autoestima muito boa, no pique, né? Assim, com autoestima renovada, é outra energia para tudo, né? O dia a dia da casa e aquele contato mais próximo com os filhos. Né? Exatamente. Isso é bem gostoso a gente ver, né? O paciente, depois desse processo confortável na praia, usando determinada roupa que ela gostava antes, ou podendo fazer alguma atividade que ela estava se restringindo, limitando do ponto de vista social. Sim, que você se limita, os filhos, né? Agora é bem gostoso de ver. É bem legal. E tem pacientes que, por exemplo, falam pra mim, olha, eu comprei uma determinada roupa e eu gostaria muito de usar. Eu adorei. Cheguei, coloquei. Poxa, ficou aquela barriguinha que me incomodava. E depois você vê essa paciente falando, nossa, foi a primeira vez que eu usei essa roupa, eu adorei, ficou linda. Então é super, super importante. E o que elas me falam também muito na pré é assim, olha, Anne, já me falaram muito. Anne, eu não vou mais comprar roupa. Então, até eu realizar essa cirurgia com o Dr. Rafael, eu não vou mais comprar, porque tudo que eu compro, eu odeio. A roupa pode ser linda, não vou mais no porém, shopping, não compro roupa. Não tem mais vontade, né, de comprar isso. Não tem mais vontade. Não tem mais vontade de comprar. E o interessante é que as coisas vão se unindo, né? Então, tem um impacto estético, tem às vezes algum desconforto funcional. Por exemplo, a mama que cresceu muito, cedeu, traz aquele desconforto muscular no final do dia, aquele sutiã que pesa, só dá para usar, né, top com alça mais larga. Então, um peso mesmo, um desconforto. A diástase, que é comum a gente ver essas diástases com mais de 3 centímetros trazendo desconforto na coluna lombar, as diástases maiores, até a escape de urina, né, por desequilíbrio do assoalho pélvico, então as coisas vão se misturando. Sim. As correções funcionais, da leveza da mama, de um conforto para exercício, para uma roupa, né, que não precisa de tanta sustentação, aquele peso, né, muscular, com essa correção de diástase, então tem o lado funcional que melhora, todo esse lado estético que melhora na roupa a autoestima, então isso que é tão interessante. Muito interessante, é um conjunto, né, de melhoras, assim. Então é super importante, eu acredito. E é aquilo, né, é uma cirurgia que realmente não é só plástica, né, é muito da autoestima da paciente e toda essa questão funcional associada, é bem legal que faz uma correção total, né, na paciente.